a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 4º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, na aula que foi de revisão, tá bem? O que é o município? O município, gente, ele é formado pela cidade e pelo campo, pela área urbana e pela área rural. O município, normalmente, ele abriga uma maior parcela da população. É no município que está localizada a prefeitura, que é o local onde o prefeito trabalha, e a Câmara dos Vereadores, ou a Câmara Municipal, que é onde os vereadores vão desenvolver suas atividades também. Formado pela cidade e pelo campo. Qual a diferença entre área urbana, cidade, e área rural, campo? A diferença, gente, é que na cidade moram mais pessoas. A cidade ela é mais movimentada. É na cidade que estão os comércios. É na cidade que estão as indústrias. A cidade ela possui bairros residenciais, bairros comerciais e bairros industriais. A cidade ela possui mais elementos, né, culturais, mais construções, mais prédios. Já na área rural, não. Na área rural, as casas elas são mais afastadas umas das outras. Na área rural, predomina a vegetação. Na área rural, é onde geralmente acontece a produção agrícola, é onde geralmente acontece a pecuária, para abastecer as famílias. E a área rural também é nela que acontece o fornecimento, através da área rural, né, que ocorre o fornecimento de matéria-prima para a indústria. A área urbana concentra a maior parte da população. Na cidade são desenvolvidas várias atividades, como a indústria, o comércio. A cidade oferece também mais serviços à população. Já a área rural é um espaço onde geralmente se desenvolve a agropecuária com a produção de alimentos para abastecer famílias e a área rural fornece matéria-prima às indústrias. Quais são as regiões do Brasil? Vamos lá. O território brasileiro ele é dividido em regiões. Essa regionalização, ela foi oficial, né? Ela foi realizada pelo IBGE. A última regionalização formalizada no Brasil foi de 1970. Sofreu algumas adaptações, mas a última regionalização foi formalizada em 1970. Dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Qual é a capital do Brasil e em que região ela está? A capital do Brasil atualmente, gente, é Brasília. A gente tem que lembrar, né, que nem sempre foi assim. A primeira capital do Brasil foi em Salvador, em 1549. Depois de Salvador, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro, em 1763. Somente em 1960 é que Brasília tornou-se capital do Brasil. Brasília, a gente tem que lembrar, foi uma cidade construída. O projeto urbanístico, né, foi de Lúcio Costa, que ganhou o concurso, porque houve um concurso. E quem arquitetou, né, o projeto arquitetônico da cidade de Brasília foi de Oscar Niemeyer. Assim como Brasília, gente, existem outras cidades também que foram planejadas, que foram construídas, como Belo Horizonte, como Goiânia. Essas cidades planejadas, elas não surgem do acaso, elas não surgem do crescimento populacional que se instala ali, e daí vai surgir a cidade. Elas são planejadas, elas são pensadas. E tá lá, Brasília, ela está localizada na região centro-oeste, tá? O que é limite? Limite é o que separa. Limite é onde começa um e onde termina o outro. O limite, ele vai separar um território do outro. O limite, ele pode ser tanto artificial quanto natural. Um limite artificial é um muro, uma barreira,
Um limite natural é um rio, é uma serra. O que é fronteira? Fronteira, gente, é um termo dinâmico, né? É uma região mais dinâmica. Fronteira é uma área, é uma região que está entre dois territórios. Normalmente, a fronteira ela está entre dois países. E este local ele é habitado. Neste local tem interação entre pessoas, existe relação comercial, existe troca cultural também. Então, a fronteira é um conceito mais amplo. O limite, ele vai separar um território do outro. E a fronteira é uma área que vai se estender entre um território e outro. Quem são os povos quilombolas? Os povos quilombolas, gente, são pessoas descendentes de africanos que foram escravizados. São habitantes de comunidades, né? Essas comunidades quilombolas, elas estão presentes em todo o território nacional e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra. Esses povos quilombolas, gente, inicialmente, eles começaram a formar as comunidades quilombolas, eles deram origem a essas comunidades, fugindo de maus tratos de seus senhores. E essas comunidades, elas existem até hoje no Brasil e são distribuídas pelo território brasileiro, e nessas comunidades preservam a cultura africana, preservam essa ancestralidade africana. O que é a população? Quem faz a contagem da população brasileira? A população são as pessoas que moram em determinado local. Pode ser um bairro, pode ser uma cidade, um país, um continente. No Brasil, a contagem da população brasileira ela é realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além da contagem, né, do recenseamento da população brasileira, o IBGE faz o levantamento de outros dados, de outras informações referentes à população também. Quais são os 5 países que possuem as maiores populações do mundo? Os 5 países são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e o Brasil. O Brasil ele está em 6º lugar atualmente, tá? Até 2017, 2018, o Brasil ele estava ocupando a 5ª posição em relação à maior população mundial. Ele perdeu essa 5ª posição para o Paquistão. Esses países, gente, China, Índia, Indonésia e Paquistão estão localizados no continente asiático. O continente asiático é o continente mais populoso do mundo. Estados Unidos, na América do Norte, e o Brasil está localizado na América do Sul. Atualmente, a população brasileira ela está em torno de 211 milhões de habitantes. Quais são as principais atividades econômicas? Atividade econômica é aquilo que o ser humano realiza para atender às suas necessidades. É aquilo que o ser humano faz para extrair recursos da natureza para atender às necessidades da sociedade. Essas atividades são pesca, agricultura, pecuária, a atividade extrativa, né, o extrativismo, industrial, a indústria, comércio e serviços e o artesanato. A gente tem que lembrar que o artesanato ele é muito antigo e ele foi sendo substituído, a produção artesanal foi sendo substituída quando houve o desenvolvimento industrial. A indústria ela produz em maior quantidade. Mesmo assim, gente, a produção artesanal ela não deixou de existir. Ela ainda é praticada por muitas famílias e em muitas comunidades. E o artesanato, o desenvolvimento artesanal, ele é fonte de renda para muitas famílias. Nessa forma de trabalho, o artesanato, a pessoa ela conhece todos os processos do início ao fim. E normalmente esses saberes, né, do artesanato, eles são passados de pai para filho. 11. Para o desenvolvimento da agricultura, é preciso alguns cuidados com o solo. Quais são eles?
O solo, ele precisa estar preparado para receber a semente, para receber a planta. Tem que saber que tipo de solo que pode receber determinada planta. Então, além disso, alguns cuidados são necessários. Adubar o solo com a quantidade necessária para a fertilização, aqueles solos que são inférteis, né, que são improdutivos, que possuem poucos nutrientes, precisam de adubo. Arar o solo para que a terra fique solta, para que a semente germine, né? Irrigar o solo no período de seca, deixar o solo com água, né, para contribuir para o desenvolvimento da planta. Drenar o solo. Drenar, gente, é retirar o excesso de água do solo. Em terrenos inclinados, fazer o plantio em curvas de nível. Lembram o que é o plantio em curva de nível? Em terrenos mais montanhosos, em terrenos inclinados, para evitar, né, para minimizar a ação erosiva da água, para minimizar que a água, os efeitos da água da chuva nesse solo. Quando chove, a água da chuva vai bater nesse solo e pode fazer a lavagem do solo, retirando os nutrientes. E pode também retirar a vegetação, retirar as plantas. Quando acontece o plantio em curva de níveis, em curvas de nível, essa forma de desenvolvimento agrícola vai minimizar os impactos da chuva, tanto no solo quanto na plantação. Quais as diferenças entre agricultura de subsistência, comercial e orgânica? A agricultura de subsistência, gente, é aquela agricultura tradicional, é aquela agricultura que conta com a mão de obra familiar, que não usa técnicas avançadas, que não usa maquinário avançado. A agricultura de subsistência, ela produz em baixa quantidade. Então, esse tipo de agricultura é para abastecimento familiar e se sobrar alguma coisa, se tiver excedente, esse excedente ou ele é trocado ou ele é comercializado. A agricultura comercial é um tipo de produção em uma escala maior, em uma quantidade maior. Nesse tipo de produção, de desenvolvimento agrícola, utiliza-se maquinários avançados, utilizam-se técnicas modernas, né, nesse tipo de produção. Inclusive, nesse tipo de produção, costuma-se fazer a produção em forma de monocultura. O que é a monocultura? Mono, né, vem de cultura, produto. Então, um produto em uma extensa área. Nesse tipo de agricultura também, gente, a produção ela é utilizada para abastecer o mercado interno, ou seja, para abastecer a população do país e para ser exportada para outros países. A agricultura orgânica, a produção também é menor. Ela é realizada de forma sustentável, de forma que não agrida o solo, de forma que não agrida o meio ambiente e sem uso de agrotóxicos. Os produtos da agricultura orgânica, eles são mais saudáveis, inclusive. A agricultura é uma forma de produção que degrada muito o meio ambiente. Quais problemas ambientais Quais são os problemas ambientais decorrentes da agricultura? Compactação do solo, redução dos recursos hídricos, erosão do solo e assoreamento dos rios. Redução dos recursos hídricos, gente, é que a água ela infiltra em menor quantidade para o lençol freático. A erosão do solo com o desmatamento para o plantio, o solo ele vai ficar desprotegido. Quando chove, a água da chuva vai carregar essa terra, vai desagregar essa terra e vai transportar esse material, essa terra, para os rios. E assim vai acontecer o assoreamento. O assoreamento é quando o leito do rio vai sendo preenchido por terra. Um outro problema também da agricultura, gente, são as queimadas. As queimadas, elas podem deixar o solo infértil, sem nutrientes. E quando as queimadas elas não têm controle, são descontroladas, né? Pode atingir uma grande extensão de terra.
Quando atinge uma grande extensão de terra, compromete o meio ambiente, compromete as espécies animais, compromete as espécies vegetais. Então, os problemas eles são muitos. Qual a diferença entre pecuária intensiva e pecuária extensiva? Na pecuária intensiva, a criação de animais ela é feita de forma também tradicional. Usa-se, né, uma extensa área para a criação desses animais. Na pecuária intensiva, gente, não há o controle da alimentação dos animais. Eles vão se alimentar das gramíneas e vai ter complemento com ração. Já na pecuária extensiva, são adotadas técnicas mais modernas, né? Técnicas mais avançadas. Vai ter o uso de tecnologia na criação desses animais. Na pecuária extensiva vai ser utilizada inseminação artificial, vacinas, até o controle da temperatura no local, gente, ele é realizado. Nesse tipo de pecuária extensiva, os animais eles são criados confinados em uma área menor. Na pecuária extensiva, a coleta do leite também usa técnicas avançadas, né? A coleta do leite é realizada através de tecnologia. Então, assim, a intenção da pecuária extensiva é aumentar a produção, é ter uma produção grande para atender o mercado interno e para atender ao mercado externo. A pecuária intensiva usa métodos tradicionais para a criação do gado. O gado é criado em extensas áreas para pastagem. Na pecuária intensiva, os animais são confinados, são criados em áreas menores e recebem cuidados especiais. Possuem alimentação balanceada, inseminação artificial, dentre outros. Esse tipo de pecuária é desenvolvida com métodos modernos, com auxílio tecnológico, com o objetivo de aumentar a produção. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Lembrem-se, juntos no caminho certo.